finalmente agora a gente tem um norte, uma diretriz clara de marca pra gente poder trabalhar daqui pra frente. Porque são muito do barriga no balcão e acho que às vezes... Já sei que vai dar certo. O que a gente traz é meio teórico e tal, não é nada teórico. Óbvio que tem embasamento, tem ferramenta, tem ciência por trás. Reputação sai um pouco do branding. Branding, construção de marca é maratona. Não é 100 metros, né? Então, marca e branding, não. É logotipo ou identidade visual pro teu segmento, pro teu setor. E depois, como que você está em cada uma delas. Então, pô, isso é teoria, né? Isso é prático. Estamos começando mais um podcast da Spread School. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, professor e palestrante. E aqui do meu lado hoje uma figura... É um espetáculo ter esse cara aqui comigo. Fábio Henkel, que é sócio, diretor de criação na SPR, também é professor na SPM, palestrante em grandes palcos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação espirituosa. Começamos com um espírito lá em cima, mas eu gostaria de perder mais tempo apresentando o Arthur, que está aqui conosco, Arthur Vasconcelos, que inclusive está com uma bela caneca da Spread School. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Vamos bater um longo papo aqui. Olha só, o Arthur, que é estrategista de empresas e marcas, professor de pós e MBA e sócio da Icona Consultoria. Arthur, seja muito bem-vindo. Isso aí, valeu, obrigado. É meio clichê, mas eu não posso dizer, né, da minha alegria de estar aqui. Obrigado pelo convite. Sou um fã de vocês, especificamente da SPR, da Spread School. Então estou muito feliz aqui, vamos bater um papo muito massa aí, com certeza. Muito bom bater esse papo. Muitas histórias vão rolar. Muitas histórias. Olha só, para quem não conhece a Spread School ainda, a Spread School é uma iniciativa da SPR, onde é que a gente trabalha treinamentos, consultoria, parte de palestras, sempre voltado para empresas, instituições, pensando muito em equipes. Então, se tiver alguma afinidade com temas como, por exemplo, comunicação, marketing, negócios, fala com a gente. A gente pode montar algo para a tua empresa e trabalhar o crescimento da tua equipe. E tá chegando no nosso canal aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal. Se inscreve, que esse conteúdo aqui, Arthur com a gente, cara, esse conteúdo vai ser massa demais. Então já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente a entregar para mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. E eu sempre gosto de começar esse momento pra gente conhecer um pouquinho mais o convidado. Assim. Agora vem a parte divertida. Se soltar, né? As pessoas vão entender um pouquinho mais quem é Arthur, assim. Às vezes fora um pouquinho do âmbito profissional, né? Então, Arthur, tu tem que se apresentar pra gente com 3 verdades e uma mentira. Então, 4 aspectos da tua vida aí, sendo um deles uma mentira. Beleza. E eu jogo a bola pro Henkel adivinhar qual que vai ser a mentira. Porque ele não me segue no Instagram, vai ficar mais difícil. Talvez ele não saiba. Então, pronto. Uma reclamação aqui já tivemos, mas vamos dar uma ênfase pro Instagram então do Arthur, agora vai bombar. Boa, agora vai bombar. Inclusive, a ideia aqui é enganar vocês, né? São 3 verdades improváveis e uma mentira bem bolada, né? Isso. Vou ficar ligado aqui na expressão corporal. Vamos lá então. Eu já almocei com a Xuxa. Eu já fui... já começou bem. Não é possível. Eu já fui campeão estadual de surf amador. Eu já morei no Rio de Janeiro. E eu já fui mais de 4 vezes na Ilha de Caras. Quem é mais jovem não sabe o que é Ilha de Caras. Dá um Google aí pra saber o que é a Ilha de Caras. Cara, olha só, você morou no Rio de Janeiro, Ilha de Caras, Xuxa. Tá. E o surf tava por ali também. Pois é. Campeão gaúcho? Estadual. Gaúcho de surf amador. Quando morava... Gaúcho. Eu tô tentando pegar... Quando morava ali? Tem direito a fazer perguntas sobre as afirmativas? Não, as perguntas vêm depois. No contragolpe. O que tu acha? Cara, eu acho que... Qual é a mentira, né? Tem que descobrir qual é a mentira. Eu acho interessante a questão do esporte ter vindo, assim. Eu acho que tem fundamento. Sim. Trouxe a praia também, as coisas estão interligadas. Mas eu tô apaixonado pela ideia de ter almoçado com a Xuxa. Então eu quero acreditar nessa. Tu quer acreditar, né? Mas qual é? Que isso é verdade, tu quer acreditar. Isso? Sim, não, eu também. Eu acho que é muito difícil alguém começar com a mentira, sabe? Largar a primeira mentira, assim. Mas se ele tava lá frequentando a Ilha de Caras toda hora, daí a Xuxa tava passando lá... Não, pois então... Vou dizer pros guri que eu almocei com ela. Pode ser também, pode né? Ser também. Aquela coisa da meia mentira, assim. Viu? Mas daí já meteu que almoçou. Assim. Cara... Não sei, cara. Eu acho que eu jogaria no lance do surf ali. Do surf. Tá. Como tu falou antes, eu acho que as coisas estão meio interligadas ali, mas... Quanto tempo morou no Rio de Janeiro? 1 ano. Era 2 anos? Pô, respondi aqui, ó. Não era pra dizer, né?
Ó, Não, já largou. Minha técnica de investigação. É isso aí, cara. Eu acho que ele não... Então, nós vamos tirar o teu mérito do esporte. Porra, cara. E aí? Acertaram. Não. Cara, é muito bom, velho. Mas ele foi inteligente, porque casualmente não. Premeditadamente, as 3 verdades que eu contei tem a ver com profissão, com trabalho e um pouco do nosso tema aqui, né? O almoço com a Xuxa foi um lançamento de um cartão de crédito, da minha primeira experiência profissional, com um banco que nem existe mais, Banco de Crédito Real, era um banco gaúcho. E a gente desenvolveu um cartão de crédito em parceria com uma ONG que a Xuxa tinha na época, Defensores da Natureza. E a gente fez um almoço de lançamento desse cartão lá no Jardim Botânico, no Rio e tal. Foi a primeira experiência profissional, tinha 22, 23 anos, era um moleque. E né, imagina, meu primeiro grande projeto ser um cartão de crédito e almoçar com a Xuxa para fazer o lançamento. A segunda, que é a Ilha de Caras, foi o Curahotel. Eu fui consultor e depois diretor de marketing do Curahotel, um spa aqui de Gramado, né, que é super bem reconhecido também. E o Curahotel, ele operava o spa da Ilha de Caras, que vem a ser, para quem não sabe, né, uma promoção que a revista Caras fazia todo verão. Eles alugavam uma ilha em Angra e faziam vários eventos para levar celebridades lá para fazer fotos e produzir conteúdo na época, né, para a revista física. Essa era uma estratégia de branding do Curahotel, de construção de marca, operar o spa lá para poder fazer fotos das celebridades fazendo os tratamentos, e obviamente isso saía na revista. O Cur alavancou muito a marca com celebridades na época que a gente nem falava de influenciadores, não tinha redes sociais, nem plataformas digitais, já trabalhavam com celebridades como influenciadores, frequentando o spa ou na Ilha de Caras. E a terceira foi que eu morei no Rio de Janeiro pela Vivo, né? Eu trabalhava no marketing da Vivo aqui no Rio Grande do Sul e fiquei 1 ano lá para fazer exatamente o projeto de criação da Vivo, né? Que era a telefônica celular da Espanha, que era a que eu trabalhava, se uniu na época com a Portugal Telecom para criar essa joint venture, né? Que era a Vivo, e eu fui representando o Rio Grande do Sul para um projeto de integração. Então as 3 verdades tinham aí como só teve o segredo de contar ela de um jeito, né, peculiar, largar ela assim para aparecer. E o surf eu tentei, mas nunca consegui ficar em pé numa prancha, mas tentei muito. Imagina campeão estadual, né? Você nem onda consegui pegar. Não, mas tava bom, porque tu falou do Rio de Janeiro e tal, e daí já tá meio linkado. Aí o cara pensava, já, pô, pode ser, né? Assim. Muito bom. Inclusive, tu falou que eu não te sigo no Instagram, mas eu te sigo no... A gente tem essa relação no LinkedIn ali, né? No LinkedIn. E outro dia eu vi um post teu que dizia assim, a vida vem em ondas. Né? Citaste Lulu Santos. Então eu queria pedir pra te cantar um pouco de Lulu Santos agora. Poxa vida. Vamos trazer o violão? Mas eu achei legal essa... Eu achei Todo bacana. mundo vai sair. Acabou o podcast agora. Acabou aqui. A vida vem em ondas. Qual é a tua onda agora, Arthur? A minha onda agora é, né, depois de 20 anos na SPM, né, a instituição que eu tenho o maior carinho, né, fui aluno, de aluno para professor, de professor para coordenador de pós-graduação, né, e saí da SPM agora em dezembro, e agora a minha nova onda é novos projetos de docência, porque vocês sabem bem que dar aula é uma cachaça, é um vício, né? A gente se retroalimenta, conhece gente, tem que estar sempre atualizado. Então hoje eu sou professor titular da Faculdade Sírio-Libanesa em São Paulo, já há 6 anos, onde uma vez por semestre eu vou para lá para dar disciplina de branding e marketing para a área da saúde, numa pós em gestão de saúde que eles têm. Estou começando a dar aula na PUC também, então é tentar essa história de dar aula parece que ela te mantém, a necessidade te mantém em forma, tem que te manter atualizado, né? Precisa estar sempre te alimentando, e aí isso vai trazer algum resultado na tua experiência corporativa. Sem né? dúvida. E tu conhece muita gente também, né? Eu conheço muita gente. O meu networking é muito bacana, de muita gente legal que eu dei aula, sabe? Pessoas que hoje são até meus amigos, que a gente encontra e, né, e tem maior carinho, né? Professor, bacana. Né? Às vezes quando tu tá num lugar meio inusitado, assim, né? Professor, tá aqui, a pessoa tá numa balada. Que legal. E a Ícona, né? Que é um projeto relativamente novo, ainda tá no 3º ano, né? O ano passado foi um ano super bacana, super promissor. Então a minha onda tá por aí. E é bom, né, a gente ter esses ciclos, né? Acho que a vida é cíclica e sempre é bom ter novos desafios. Meio clichê, né? Novos desafios, mas é isso, né? Tu te renovar e tá sempre ali com uma chama acesa, né? Porque chega uma hora que eu já tava meio no piloto automático, né? Depois de 20 anos, né, dando aula na SPM, já tava meio piloto automático. E é bom tu ter uma coisa diferente. Dá uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada. Muito bom. E vocês gostaram do ambiente que a gente tá aqui? Maravilhoso. Muito massa. Bom, né, Arthur? Legal. É legal ser recebido nessa casa aqui. A gente tem os 2 incentivadores do nosso podcast, que é o Mindset IPO e a SPR,
né? O Mindset IPO é justamente quem dá vida nessa estrutura toda aqui, com o Mate, com a Vicky aqui, ó, que estão aqui com a gente gravando, operando toda a parte técnica aqui. E é justamente um método, né? Uma empresa que forma as empresas, ajuda as empresas a serem vendidas. Então eles montaram esse Mindset IPO justamente para assessorar a empresa, uma assessoria empresarial que ajuda a empresa a se colocar nos moldes que fundos de investimento, né, empresas às vezes de fora do Brasil vão olhar para comprar as empresas aqui. Então é legal vocês conhecerem um pouquinho mais, está aqui embaixo os links deles, estão todos aqui embaixo no YouTube, é só descer, clicar, conhecer um pouquinho do Mindset IPO e também da SPR, né? Nossa querida agência aqui, temos Christian Schink, Head de Estratégia Digital, temos Fábio Henkel na parte de direção de arte. Direção de criação. Direção de criação. Também nós temos um não é só arte. Com a gente. E a gente fala aqui também sempre em nome da SPR justamente porque a gente vive isso, né? A gente está tendo esse contato com o Arthur aqui justamente por essa vivência também ali com empresas que a gente vai citar ao longo do podcast aqui, que eu acho que a gente trabalha bem essa questão de marca. O Arthur que é estrategista de marca. Estrategista de empresas, inclusive. O que é ser estrategista de marca? Isso, porque que eu boto isso, inclusive, no meu LinkedIn, né? Porque hoje o nosso escopo, né, de projetos de consultoria, nos meus últimos 15 anos, a gente vem fazendo tanto planejamento estratégico, que é um produto... Todo mundo se apropria do adjetivo estratégico para dar relevância, né, para o seu assunto. Mas planejamento estratégico, a gente está falando realmente daquela peça, dessa ferramenta de gestão que pensa o negócio como um todo. Então, olha para todas as áreas, não só para marketing, olha para TI, pessoas, finanças, enfim, e olha para o futuro, né? Onde é que a gente quer colocar esse negócio, qual é a visão de futuro, as grandes ambições dos sócios, dos donos, enfim, e quais vão ser as estratégias que a gente vai priorizar para construir o caminho para chegar nesse futuro. Então, quando eu falo estrategistas de empresas, eu estou falando isso, né? Então, agora a gente acabou de fazer o planejamento estratégico para os próximos 5 anos da Jorge Bischoff, da Estela Iluminação, a gente já fez do Hospital Moinhos de Vento, da AB Calçados, então de várias organizações que confiaram, né, na gente a estratégia da empresa, então a estratégia empresarial. Já a estratégia de marca, que foi a tua pergunta, né? Então o que é ser estrategista de marca? É a gente olhar então para o recorte da marca como um ativo estratégico, né? Como um ativo capaz de impulsionar negócios, de atrair, reter talentos e todas as vantagens que a gente pode falar melhor, né, de uma marca forte e definir com clareza as diretrizes estratégicas dessa marca, que é o que a gente fez muito em parceria com a SPR, né? Então, alguns exemplos aí que a gente pode citar: Frase Mobility, Tipler, Stella... Adiante, eu acho um projeto fantástico. Adiante, que é incrível. Acho que a gente pode explorar depois também mais esse projeto, né? Mas é interessante quando a gente faz esses projetos de definir a gente chama a plataforma da marca, né? E aí tem vários métodos que tangibilizam essa plataforma, tem formatos gráficos, né? A gente, em alguns clientes, usa o sol da marca, em outros o farol da marca, usando uma metáfora para apresentar até de uma maneira lúdica e envolvente essas diretrizes. Porque, como a gente diz, da tia do cafezinho até o CEO, todo mundo tem que entender, internalizar qual o meu papel na construção dessa marca, né? Porque a marca é construída de dentro para fora. E nesse processo tem uma questão que eu acho fantástica que tu faz, que é botar as pessoas para conversar. Isso. Porque, no final das contas, a gente está lidando com muitos valores subjetivos, né? Às vezes a gente está discutindo a semântica da palavra num processo. Mas e aí, cada diretor na mesa pode ter uma opinião diferente e pode ter, inclusive, uma interpretação diferente. Eu acho que tu deve enfrentar muito isso, né? Tem que explicar, afinal de contas, o que significa essa palavra aqui, né? Muito. Mas esse é um dos grandes ganhos da gente ter com clareza a plataforma da marca, as diretrizes definidas. Primeiro porque quanto maior é a empresa, mais parceiros e fornecedores... Vou chegar na tua questão, tá? Mais parceiros e fornecedores a empresa tem. Tem a agência de comunicação, tem a agência digital, tem a de endomarketing, tem a assessoria de imprensa, tem arquitetura, quem faz arquitetura comercial para ponto de venda e tal. Então, o número de pessoas que definem pontos de contato e aspectos importantes da marca são muitos e muitas vezes cada um vai para um lado. Chegando no aspecto interno, não é diferente. Diretores, gestores, que às vezes um pensa uma coisa, outro pensa outra. Então, quando a gente chega no final de um projeto como esse, mostrando esse mapa estratégico da marca, nessa plataforma da marca, seja lá qual for seja lá qual for o modelo gráfico que a gente vai utilizar, tá aqui, ó. Esse é o posicionamento, essa é a personalidade da marca, esse é o propósito, essa é a proposta de valor. Então a gente tem todas essas diretrizes, territórios, tarará, e culmina com um manifesto, né, que é aquele texto em primeira pessoa do plural, com um tom emotivo, né, comunicando, amarrando tudo isso.
todo mundo, poxa, Claro. o pessoal das agências, né? Os projetos que a gente faz com vocês são mais fluidos, mas às vezes quando a gente faz projetos, as agências sempre nos agradecem. Finalmente agora a gente tem um norte, Claro. uma diretriz clara de marca para a gente poder trabalhar daqui para frente, senão fica muito difícil, desgastante para gestores, né? E para fornecedores também, quando não tem uma clareza nas diretrizes da E marca. essa clareza vem do teu trabalho ali, e quanto trabalho que isso dá, de colocar essa galera para conversar. Porque eu acho que muito do valor tá aí também, de fazer as pessoas explorarem, esgotarem um conceito, né? A gente tem lá uma das nossas diretrizes na SPR, ousadia. É uma das diretrizes. O que significa ousadia, cara? Se tu perguntar, às vezes, numa outra empresa, 2 sócios, os caras trabalham junto há 20 anos, cada um tem uma interpretação da palavra. Então tu precisa botar, vamos falar sobre essa palavra, vamos entender ela, vamos ver o que a gente espera. E aí tem 2 pontos nisso. Isso que tu está trazendo, que são os workshops, as rodas de conversa, né? Dentro do nosso método, os projetos todos que a gente citou aqui junto com a SPR, a gente fez muito isso, né? Então, ouvir todos os gestores, ouvir escuta ativa, né? Ouvir colaboradores, ouvir fornecedores, ouvir parceiros, óbvio, ouvir clientes. A gente está fazendo um projeto grande agora para uma instituição financeira, que a gente está ouvindo clientes, ex-clientes, né? Porque saíram, né? Tal. Potenciais clientes, que são os prospects, fornecedores, parceiros. Então, é uma escuta ativa de todos, ou dos principais públicos que interessam para a marca. Aí tu traz essas informações todas e aí começa as rodadas de discussão que tu está falando, né? Quais associações que a marca tem, quais associações nós desejamos que ela tenha, a semântica das palavras, e depois de muito debate, muito método para conduzir esses debates e chegar numa definição final, quando a gente chega no consenso e todo mundo aprova, aí é fumaça branca lá, né? Que nem esse Vaticano, né? Pô, abemos plataforma da marca, consensada e validada por todos os diretores, agora fica tudo mais fácil. Tá feito com claro. Quanto tempo leva isso? Normalmente a gente faz esse tipo de projeto em torno de 90 a 120 dias, 3, 4 meses. A gente não gosta de esticar muito, né? A gente sabe que tem, às vezes, algumas empresas, algumas consultorias que têm os métodos levam quase 1 ano. A gente pegou um cliente já que estava num processo de quase 1 ano. O cara deu uma opinião Exato. 10 meses atrás ele já... Exato. Então estica muito isso, eu acho ruim. Não dá para fazer em menos... Não dá. Depende do tamanho da empresa também, do número de pessoas que tu vai entrevistar, da complexidade da pesquisa. Mas como a gente faz muita entrevista, muita pesquisa, é difícil tu fazer isso em menos de 30 dias. Aí tem os workshops, os checkpoints no meio do percurso, né? Para apresentar, validar, debater esses debates que a gente está fazendo. Então, 90 dias é um bom prazo. O Arthur, eu imagino que nessas mesas que tu senta, deve ter sentado com os personagens mais complexos. Imagina, líderes, né? Às vezes... pessoas que estão acostumadas a ter uma equipe muito disponível, às vezes uma equipe menor que deveria, enfim, todo tipo de perfil, né? Eu ia te perguntar, tu já teve que lidar com, por exemplo, pessoas que não tiveram... me conta um pouco como é que tu faz quando tu está diante de alguém que não está disposto a ouvir, por exemplo. Como é que é esse teu mecanismo para poder proporcionar um eco do que ele está dizendo, inclusive? É interessante isso, né? Porque a gente sempre fala que o método ele é infalível, né? No sentido de, sem querer ser prepotente, assim, mas o método ele faz que quando a gente chega nessas reuniões, esses debates e tal, tá tudo tão amarrado e a gente tem, né, as fontes ali, contra dados e números, não, né? Tu até pode ter a tua percepção, o meu ponto de vista, acho ou não acho, mas ali tá ali o que o cliente disse, o que os teus gestores disseram, o que todos os públicos disseram. Existe esse tipo de perfil e isso é bem comum, vocês conhecem bem, né? Trabalham bastante com empresários. Todos os personagens estão por aí. Aquela empresa de dono, né? Aquela empresa de dono, que é um cara que tem todo o mérito, que construiu o negócio do zero e tal, e muitas vezes ele chega num workshop como esse com as suas verdades absolutas e às vezes dá uma atropelada. Mas daí a gente acaba contando o quê? Ou com um time de gestores, né, que nos apoia no contraponto, né, na argumentação, né, com esse líder um pouco mais excêntrico, vamos dizer assim, que acontece bastante, e sempre com os dados. Né? Então a gente sempre... E o contrário também deve acontecer. Muitas vezes deve ter tido... a oportunidade de estar diante de caras que têm insights poderosos, assim, tem muito para aprender, assim, na verdade. Mesmo esses mais excêntricos, ou às vezes mais reticentes, mais rebeldes em relação a método e técnica, que são muito
do barriga no balcão, e acho que às vezes até isso é o que já sei que vai dar certo. O que a gente traz é meio teórico e tal, e não é nada teórico. Óbvio que tem embasamento, tem ferramenta, tem a ciência por trás, mas é super prático e aplicável e empresarial, não é nada teórico. Mas mesmo esses caras, eles não chegaram onde chegaram à toa, né? Então eles têm um nível de contribuição que muitas vezes a gente precisa também saber extrair, né? Daquela conversa, questão, daquela quando fala. Falou em escuta ativa, eu fiquei pensando sobre isso. Extrair o que cara tem para mim, para jogar aqui nessa. Daquela uma fala que pode parecer assim um pouco mais rebelde ou um pouco mais questionador em relação ao projeto, mas a gente consegue extrair, né, a essência assim do que o cara quer falar sobre o negócio dele, a marca dele que ele construiu, né? Que muitas vezes até ele, no caso da George Bischoff, o George Bischoff existe, né? Sim. Ele tá lá, ele é o CEO da empresa, ele existe, né, enquanto empresário, pessoa, e a gente está conversando com a marca. Isso é raro, é difícil até, né, acontecer. Deve ser uma loucura para ele, né? Vou gerenciar essa marca. Essa marca, no caso, sou ele eu. tem lá o Instagram, ele tem o Instagram dele, né? E tem o Instagram da empresa, que é o nome dele, né? É incrível, é um case que a gente gosta muito, uma empresa muito bacana, e ele também é uma pessoa muito instigante, muito bacana. Quando a gente fala em planejamento de marca, eu quero dar um passo atrás. Vamos lá. Que hoje as empresas, elas olham bastante para isso, né? Assim, no sentido de elas valorizam a construção de marca, ou a gente hoje tem vivido um mundo tão fluido, líquido, né? Que as coisas mudam a todo momento, assim, que talvez há um olhar do tipo assim, não vale a pena, né? Eu planejar, porque... Pegando também um planejamento até empresarial, que foi o planejamento, né, de 5 anos, né? Sim. Se olhava 5 anos para frente é muito difícil, né? Tem aquela máxima, né, de eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, né? O que o Trump vai aprontar, o que vai acontecer. Sim. As coisas vão mudar e tal. Mas partindo disso, né, assim, quando eu olho para a marca, assim, as pessoas têm tido um olhar mais apurado para isso e valorizam, ou ao contrário, o que vocês têm percebido? Assim? Eu acho que depende muito do segmento de atuação, né? Acho que tem alguns segmentos que desde sempre a empresa olha para isso, porque, né, varejo, bens de consumo, né? A marca é um fator-chave de sucesso, né? É essencial para o negócio. Isso nem se discute ali, né? Segmentos Mas eu vejo em alguns outros segmentos cada vez mais o pessoal acordando para a importância disso, né? Essa instituição financeira mesmo, eu não posso citar o nome por questões de confidencialidade, mas que a gente está fazendo um projeto agora de branding, é uma empresa que agora, né, os sócios identificaram a importância, né, de trabalhar a marca num setor que é o setor financeiro, em que marca e reputação é muito importante, né? Sim. Confiança, segurança, né? A gente não vai confiar o nosso recurso ou interagir com uma instituição financeira que não gosta de uma boa reputação, que não tem uma marca forte, né? E isso tem vindo à tona cada vez mais, né? Mas ainda tem os céticos, como tu falou, em relação ao planejamento de longo prazo, né? Eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, como é que eu vou planejar 2, 3, 5 anos. E tem vários estudos que mostram que é exatamente o contrário. É num cenário complexo, adverso e difícil, que eu tenho que ter um mínimo do plano de voo. Claro que esse planejamento ele tem que ser vivo, revisitado, atualizado, né? Eu não posso escrever em pedra e sair cumprindo aquilo, né, por 5 anos. Eu vou revisitar, eu vou atualizar, mas eu tenho que ter um mínimo de plano de voo exatamente no momento complexo e adverso. Sim, é o momento que tu vai precisar ter essa confiança, né, do teu público, das pessoas. E é justamente ter os cenários, né? Tu conseguir né, ter alguns caminhos traçados para possíveis cenários, né? Às vezes não é só um único. Às vezes as pessoas acham que tem isso na cabeça, né? É ter uma rota e aqui, ó, tem que fazer isso aqui, né? Mas é justamente tu ter daqui a pouco cenários. Não, mas se acontecer isso, e se for para cá, e se for para lá... Mecanismos para reagir também. Mecanismos, né? E a ausência do planejamento de marca, de um plano de branding, acaba levando em rasgar dinheiro, né? Porque daí tu sai fazendo coisas pontuais, tu não tá construindo... Porque eu sempre falo, né? Branding, construção de marca é maratona. Não é 100 metros, né? Então a gente está muito na coisa da performance, do resultado, que é importante. Sim. Eu acho que branding não pode ser uma disciplina ou uma área filosófica, conceitual, que não se compromete com o resultado, tem que comprometer com o resultado. Assim como a galera da performance e do resultado também tem que ver o que está fazendo que pode respingar positivo ou negativamente na marca. Acho que não tem essa rixa, né? Essas duas coisas têm que andar equilibradas. Mas se tu não tem um plano de marca de longo prazo, com as diretrizes da tua marca bem estabelecidas, tu corre o risco de fazer campanhas pontuais, esforços pontuais de comunicação, de construção de marca em qualquer ponto de contato, que não vão
construindo algo concreto no médio e longo prazo, como as grandes marcas globais, ou mesmo as nacionais, né? Vamos pegar as marcas mais valiosas do Brasil. Itaú, né? A marca mais valiosa sempre nos últimos relatórios da Interbrand. O Itaú tem um trabalho de construção de marca convergente, consistente, com posicionamento, tem a questão da sustentabilidade, dialogar com o público jovem, a tecnologia, se manter relevante num universo onde os bancos digitais vêm comendo pela beirada, blá, blá, blá. E vem trabalhando isso. Códigos fortíssimos. Códigos fortíssimos, né? Perfeito. Então, se tu não tem isso, tu vai fazendo investimentos, uma campanha para um objeto pontual aqui, um objetivo pontual aqui, uma campanha para um objetivo pontual lá, e no fim e não constrói continuidade, tá não constrói narrativa. Constância, né, que é fundamental. Tu entrou numa seara interessante agora, que é essa questão, pô, isso é teoria, né? Isso é prática. É legal isso, porque eventualmente pode parecer que a gente está falando de antagonismos, né? De um lado a teoria, da outra a prática, mas na verdade são complementares. Inclusive tu é esse cara que faz essa ponte, né? Na academia tu é um cara que leva muito do conhecimento do mundo corporativo, do mercado, bota na mesa lá para a galera ver um pouco a vida real. E o contrário também deve acontecer. Isso. No ambiente corporativo, no mercado, tu é o cara que traz um pouco, senta um pouco a loucura do momento em bases teóricas, em estudos. Tu te enxerga como essa ponte? Eu me enxerguei bastante, boa leitura. Eu acho que a teoria nos ajuda a fugir da conversa de bar, né? Porque hoje a gente está muito superficial, né? Então o cara... Aí o cara lê um post e sai reagindo. Lê um post, vai num monte de festival, vê um monte de palestra de bate-papo de 20, 30 minutos e acha que sabe muito do assunto. Então o que é a teoria? Se a gente for olhar, a teoria nada mais é do que a prática que foi observada com método, com ciência, com rigor por algum especialista. Aprofundamento. Aprofundamento. E a partir daquela observação ele, né, construiu um modelo, uma matriz, né, alguma ferramenta, algum modelo para nos nortear, para nos direcionar. Então é isso. A gente leva para os projetos das empresas esses modelos, essas ferramentas, mas obviamente sempre aplicada à realidade de cada empresa, para que aquilo realmente tenha uma aplicação prática, e leva para as minhas aulas, até quem é meu aluno e que está nos assistindo sabe, é exemplo, é case, leva os cases dos meus clientes, cases de não clientes, desde que sejam marcas conhecidas e didáticas, empresa pequena, empresa do interior, empresa nacional, empresa global, porque também não adianta ficar falando só de Apple, né, McDonald's, tá? Sim, sim. E depois a gente vê a teoria, né, porque é muito mais fácil tu entender os modelos teóricos. A teoria da vida real. Pega lá, estou me lembrando uma aula minha de estratégia empresarial que eu apresento lá um modelo do Porter, né, super duro, diferenciação, liderança em custo e nicho. Aí eu boto lá, a diferenciação é, sei lá, Copenhagen, liderança em custo é Cacau Show e nicho é um chocolate vegano. O cara já entendeu o que é o nicho, o que é o liderança em custo, né? Então, muito mais... aqueles casos clássicos, claro, na SPM, a gente até brincava que não podia mais usar em aula, né? Zafari, Zafari. Sim. Mas que tem também algumas empresas que elas são muito emblemáticas. O aluno chega com um bingo, assim, né? Tipo, Zafari, check. Então, exatamente. Já sabe as marcas. Apple, ok, check. Exato, mas é muito mais fácil, né? Tu entender a partir de exemplos práticos, né? Gestão é uma disciplina, né, muito, muito prática. Tu acha que todo negócio deveria investir em marca? Sim, mas não com a mesma intensidade, né? Então eu sempre falo para, às vezes, clientes ou amigos ou que fazem uma pergunta parecida, eu tenho um negócio B2B, né? Eu vendo um insumo, um componente para outras empresas, não é bem de consumo, não é varejo. É óbvio que teu investimento em marca não vai ser o mesmo de uma empresa de varejo e bem de consumo, mas tem que ter algum investimento, né? Porque mesmo numa empresa de B2B, como eu estou colocando o exemplo, tem reputação da marca, tem confiança, tem relacionamento, tem aspectos importantes de tomada de decisão. Tem que entender a jornada do cliente. Sim, né? Os números são outros, mas as disciplinas estão ali, né? Exatamente. Então, tem aquele número mágico que todo mundo fala, né, de investimento, de 1% a 10% do faturamento, mais B2B 1%, mais varejo B2C 10%. Então, eu acho que muda o percentual, a energia que tu vai dar, a importância que tu vai dar, mas sim, toda empresa que investir em marca. Tem que existir. É que o jogo depende muito do que jogo tu tá jogando, né? Exato. Esse jogo do varejo é um jogo, o jogo do... Eu lembrei um exemplo agora que a gente está falando de B2B que me marcou muito. Eu estava no Lollapalooza no ano passado e a gente vai no Lollapalooza, um festival de música como esse, quem que tu vê, que marcas estão ativando lá?
TikTok, Heineken, Doritos, né? As marcas que estão conversando aí com o público jovem, né? Eu estava infiltrado lá no público jovem. E aí daqui a pouco tem... jovem, né? Espírito jovem. Espírito, que vai pode... dele de caras pro Lollapalooza Que e assim nós vamos triangulando. O que importa é o lifestyle. E aí eu tô lá no Lollapalooza e tem um stand gigante de ativação da Braskem. Todo mundo sabe que a Braskem é uma empresa petroquímica que faz polietileno de alta densidade e que vende aquele insumo lá para outras indústrias. Por que a Braskem estava lá? Foi, né, óbvio que eu entendi um pouco, mas foi pesquisar, até conversar com algumas pessoas e chegar até algumas pessoas da Braskem. E a Gerdau patrocinando o Rock in Rio. Rock in Rio é um exemplo, né, né? mostrando lá que o palco é feito com... Então, com quem que eles estão querendo... Aqui é a reputação, né? Porque quando a gente fala de reputação, para além do branding, a reputação fala em construir percepção e as associações desejadas para todos os públicos, que não é só cliente. Então, o cara do Lollapalooza não vai comprar produto da Braskem, talvez o cara lá do Rock in Rio não vai comprar produto da Gerdau, mas ele pode ser um investidor, ele pode ser um formador de opinião e ele é a sociedade. Então, em algum momento vai ter uma... Pode ter alguma, né? Então, eles estão construindo reputação de marca junto a um público mais amplo, né, que é a sociedade, mas também pensando, né, são todas marcas negociadas em bolsa, então toda aquela gurizada lá pode ser um potencial investidor. Planejamento ali, Certamente tem, então, né, a ideia de construir conhecimento de marca e reputação de marca junto a um público mais amplo, que não é só o teu potencial cliente que vai comprar aço ou que vai comprar polietileno, né? Então... legal. E agora tu tocou num ponto-chave ali que é falar sobre reputação. Né? É que tu trouxe na tua fala que a reputação sai um pouco do branding. Né? Então eu tô entendendo que a reputação é maior do que isso em termos tem um olhar de... um pouco mais amplo, né? De amplificar Na isso. tua interpretação, o que tu traz pra gente é que o branding ele se comunica muito com o público. O branding ele tem o público comprador. Óbvio que branding tem que olhar colaborador também, né? Acho que o branding ele tem um olhar mais mercadológico, né? Pensando assim mais a construção da marca como um ativo capaz de agregar margem, agregar valor, alavancar vendas. E é óbvio que eu construo uma marca de dentro para fora. Quando eu falo de branding, os principais públicos que a gente olha são os colaboradores e clientes, prospects, né? Então consumidores. Assim, o branding foca mais nisso. O que é a reputação de uma marca? É a soma das percepções de todos os públicos. Imprensa, formadores de opinião, investidores, governo. Tem empresas que têm muita dependência de questões governamentais em esfera federal, estadual, municipal, comunidade, sociedade, fornecedores. E então, nesse teu olhar, tu vai para além da comunicação, inclusive. Total. Em reputação, a gente olha relacionamento. A gente fez um projeto agora bem consistente de reputação. Eu posso falar tranquilamente para as lojas Labs, né, que é uma empresa, um grupo, na verdade, né? Existe o Grupo Labs, que além das lojas do varejo, tem empresa de logística, fábrica de roupa, então é um grupo muito forte, né? E que muitas vezes, como é mais percebido pelas lojas, né, acaba as pessoas não entendendo a grandiosidade que tem enquanto um grupo empresarial forte, de faturamento grande e muito significativo no Rio Grande do Sul. E quando a gente vai mapear os stakeholders, né, em bom português, os públicos, né, de um grupo como a Labs, a gente tem entidades setoriais, né? O Otelmo, né, que é o CEO da empresa, ele é vice-presidente do CDL. Então é importante, né? Uma empresa de varejo, que é referência em varejo, tem o seu CEO numa entidade setorial que também é referência. Então tudo isso vai... E nesse trabalho tu vai mapeando os pontos e sugerindo ações. Exatamente. A gente mapeia todos esses públicos e depois sugere ações de ampliação da reputação, ou seja, que mais pessoas conheçam, e fortalecimento. E aí a gente usa uma metodologia que é a construção das estratégias a partir de 7 dimensões. Né? Agora vão ali para o 7. Então, aí para você que está em casa, 7 dimensões. É bom livro, né? Os 7 hábitos eficazes, as 7 dimensões. Agora caiu o Arthur midiático. Para você que está em casa. Mas o que constrói, né? Pensa aí na sua marca, como você vai ver como faz sentido. E eu até desafio para pensar algo fora dessas 7 não tem. A reputação de uma marca é construída a partir de 7 dimensões. A primeira dimensão
é a própria marca, né? Então, o quanto essa marca é conhecida, reconhecida, tem um posicionamento claro, né? A segunda dimensão é produtos e serviços. Tem a ver com a experiência do cliente, você tem um bom portfólio de produtos e serviços, qualidade desses produtos e serviços. A terceira dimensão é cultura organizacional. Quando a gente vai falar aí de marca empregadora, né? O quanto que a cultura da empresa respinga na reputação. Pô, é uma marca que trata bem os clientes, os colaboradores, tem políticas de diversidade, de inclusão, né? Tem um ambiente de trabalho bacana, né? Então, cultura organizacional. A quarta dimensão é a liderança. Né? A liderança empresta reputação para a marca e vice-versa. Então, tem líderes, né? CEOs ou CMOs, enfim, gestores que falam, que se... E cada vez mais. Cada vez mais, por isso que hoje é importante, né? Como é que está o LinkedIn dos diretores da tua empresa, dos gestores, como que esses diretores estão atuando no mercado, nas plataformas digitais, dando palestras, participando de eventos, de entidades setoriais e agregando valor para a marca. Então, a quarta é liderança. Depois a gente tem performance financeira. Pô, essa empresa é uma empresa robusta, sólida, está crescendo, dá resultado, né? Falei da quinta, né? A sexta é inovação. Estou anotando. Vamos lá. A sexta é inovação, o quanto que essa empresa, né, tem uma cultura de inovação e dentro do seu segmento, do seu setor, na medida do possível, inova em vários âmbitos. E a sétima, apesar de ser meio controverso e ter se questionado um pouco, mas ainda é um tema relevante, né? Especialmente se a gente olhar o mundo todo, que é ESG, práticas ESG. O quanto... E aqui não é seguir nenhum modismo, tem que ter uma causa, ou tem que... Né? Aquilo que eu acho que sempre tem que ter muita autenticidade, né? Tem que ser algo genuíno. Sim, mas qual é a tua contribuição qual é a tua mundo? Exatamente. Qual é a tua contribuição dentro daquilo que a alta direção, os donos acreditam, né? Que é genuíno realmente, qual é a tua contribuição mínima, né, de proteção do meio ambiente e de alguma causa relevante para a sociedade. Porque em última análise aí, a gente está no ambiente competitivo, né? Nós estamos falando de mercado. Então, se a gente não olhar para um desses 7 pontos, o concorrente pode estar olhando. Exatamente. E aí ele é um fator de diferenciação. Então, a construção da reputação de uma marca se dá a partir desses 7 elementos. E é claro, um pode ter mais importância ou menos, dependendo do teu segmento. Então, tu pode carregar mais numa estratégia, preciso melhorar produtos e serviços. Não adianta fazer um trabalho lindo de branding, de marca, um trabalho de cultura bacana e a experiência do cliente não está legal. O cara não está satisfeito, eu estou deixando um monte de furo na entrega do produto ou do serviço, no pós-venda. Então vamos trabalhar a melhoria da reputação em produtos e serviços. Então a gente faz um diagnóstico de como a empresa está nessas 7 dimensões que eu citei e a gente vê onde é que a gente tem que calibrar, onde é que tem que melhorar, onde é que tem que fazer alguma estratégia. E dependendo do segmento ali, ou da estratégia em si, vocês entendem que alguns desses tem que ter um a mais, assim, dessas dimensões, por exemplo. Eu posso deixar... eu posso deixar a ESG, eu vou deixar um pouquinho de lado, mas aqui, ó, isso aqui de marca, por exemplo, vai ser o foco. Tem aquela história de Harley Davidson, né? Perfeito. Você fala que o produto nem é tudo isso, né? Mas tudo bem, porque os outros aspectos da marca são fantásticos. Exato. É exatamente isso. Tem que olhar assim, a pertinência do setor de atuação da empresa e essas 7 dimensões, inclusive no nosso diagnóstico tem qual a importância da dimensão para o teu segmento, para o teu setor e depois como que você está em cada uma delas. Sim. Então, vamos pegar essa é uma pontuação, um score. Exato, vai dar. Uma pontuação. Então, vamos pegar um exemplo básico. Uma instituição financeira, performance financeira, é óbvio que é uma dimensão muito importante, mostrar solidez, robustez, como que está a nossa marca em relação a esse atributo. E é cruzando importância para o setor e como a empresa está, que a gente vai calibrar e definir um plano de ação, definir qual vai ser a estratégia. Olha, precisa melhorar, ou às vezes não é nem melhorar a performance financeira, mas é melhorar a comunicação da performance financeira. A gente não está comunicando bem para o mercado que a gente é lucrativo, que a gente está crescendo, está investindo, né? Tem muitas empresas que tem a qualidade intrínseca, fazem, mas não tem a qualidade percebida porque não comunicam bem, né? Você sabe muito bem disso. Então, aqui a gente falou de plano empresarial, a gente falou de plano de marca, e aqui a gente está falando de um plano de reputação. De reputação, exatamente. São dois projetos diferentes, né? Já tivesse que entrar na dica do plano de reputação pessoal, olhar para o LinkedIn dos caras. Sim. Tem gente que está atrapalhando, tem gente que devia aparecer menos. Vamos tirar essa. Menos, por favor, tem como o senhor... É isso aí. Quando a gente vai analisar a dimensão liderança,
a gente olha, né, o C-level da empresa e a gente olha exatamente isso. E muitas empresas hoje, né, vocês sabem disso, têm trabalhado o LinkedIn, né, da sua alta gestão numa agência, né, de uma maneira profissional, organizada, porque o cara tem o sobrenome corporativo. Por mais que ele não queira, ele está falando também pela empresa. Então tem que saber o que... Espera-se, muitas vezes espera-se, né? Às vezes tem certos personagens que teus públicos esperam uma relação tua com um assunto e cadê? O cara tá em silêncio, tá ausente. Olha a CIMED agora, né, contratando o Autoguru, né? Por que contratou o Autoguru? Né? Pelo conhecimento técnico de marketing, pela capacidade dele de gerar conteúdo, de gerar audiência, de captação de atenção e, consequentemente, a CIMED pegando carona nisso, né? Então... Agora, isso para mim... um assunto legal agora, que é a atenção. Era isso que você ia falar? Não, eu só quero pegar que isso para mim traz... A gente pode falar sobre a atenção. Mas um nível de complexidade, acho que maior, né? Porque quando a gente tá falando... Não que seja fácil, óbvio que não. Mas quando a gente vai falar de uma marca corporativa, né? De produto, serviço, empresarial e tal, é uma coisa. Agora, quando a gente tá falando de uma marca pessoal, é sempre mais difícil, eu acho, tu conseguir setar esses parâmetros e manter dentro da linha. Claro. Né? Porque é uma pessoa. Né? E a gente vai a pessoa tem muito mais, eu acho, uma tendência talvez a sair fora do teu escopo do que uma marca corporativa que está muito bem mais desenhada. Mais sensível. Nós já fizemos também projetos de reputação de CEO, esse level, do empresário, né? Do dono da empresa ou do CEO. E a gente usa as mesmas lógicas também. Quais vão ser os territórios... é interessante isso. Quais vão ser os territórios de acordo com o posicionamento que tu quer. Então, o que tu vai falar e o que tu não vai falar no teu LinkedIn. Então, não é para falar de Grêmio, né, se o cara for gremista, ou é para falar de Grêmio. Então, não tem certo e errado. Aqui é definir com clareza qual é o posicionamento que tu quer perseguir enquanto empresário. Eu quero ser um empresário que vou me apropriar do tema inovação, empreendedorismo, sei lá. Né, como, vamos pegar uns exemplos clássicos aqui, o Jorge Gerdau, muito antes da gente falar de territórios e de tudo isso. Era um cara que ele tinha se apropriou da qualidade total, né? Então criou o PGQP, né? E trabalhou muito em cima. O Daniel Randon, né? Um cliente nosso também, trabalha muito em cima da inovação, liderou e articulou, né? Então uma série de projetos, iniciativas de inovação na Serra, o próprio Caldeira, né? Ele tem. Então, qual é o posicionamento que eu quero? E a partir dali definir quais são os territórios e conteúdos que fazem sentido no meu LinkedIn. E aí eu vou ter que abrir mão de postar algumas coisas que eu gostaria de postar, mas que não devo postar com uma estratégia definida. Aí entra no que tu tá falando, que é mais delicado, porque é pessoal, né? Tá, mas eu não posso postar. Limites. Não posso postar, então, no meu Instagram. Não. Né? E ao mesmo tempo tu tem que dar esses limites, tu tem que, de alguma forma, desafiar esses grupos todos, inclusive marca, comunicação, de modo geral, a ser interessante. Olha que loucura, porque a gente está num mundo tão carregado, né? Óbvio, né? Estamos todos imersos num universo de informação infinita. E aí, como é que eu faço para construir reputação sendo cauteloso o tempo todo? Porque a tendência é ser cauteloso, ser mais controlado, ser mais morno. Tranquilo e, portanto, ignorado. Fica morno. É complexo, né? Exatamente, é complexo. Eu acho que é estabelecer um rumo, mas não engessar para o cara não perder a espontaneidade, né? Porque daí eu não vou ensinar o padre a rezar missa aqui, eu tô com 2 padres na minha frente. A espontaneidade, né, é combustível fundamental, né, para relevância, né, nas redes, né? Tu ia puxar o ponto da atenção antes. Eu puxei, tu não tá prestando atenção no podcast aqui, meu. Eu falei que a gente ia brigar, nós aí, Gris. O meu ponto principal em relação à atenção é essa, assim, a gente nesse ambiente, mas para aprofundar um pouco mais. Tu chegou a ter esse momento em que tu percebe uma receptividade, né, nas reuniões, quando tu precisa provocar os teus públicos ali a ser mais audaciosos em relação à comunicação? Ou tu percebe que nós estamos num mundo em que as pessoas cada vez mais estão com o freio de mão puxado, com medo de errar? Cada vez mais com o freio de mão puxado, com medo de errar, especialmente se a gente falar no âmbito do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem, nesses últimos 3 anos, eu já atendi clientes nos 3 estados do Sul, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. E é notório assim, a diferença. A gente ainda tem um viés muito
tradicional e conservador, né? Aquilo Melhor não falar mal de mim do que eu correr o risco de alguém receio, medo, ou aquela história que eu gosto muito de dizer, né? O empresário que te leva para mostrar assim, com orgulho o pavilhão novo que ele está construindo, o prédio novo, a máquina que ele importou da Itália, da Alemanha e pagou 100 mil euros e tal. Concreto. E aí quando tu vai falar de um projeto de comunicação, dele investir em construção de marca para agregar valor àquele produto que ele vai fazer lá no pavilhão e na máquina, aí o cara não percebe valor e não quer investir, né? Então, ainda tem uma concretude, né? Investimento é prédio, é máquina, não é inteligência, conhecimento, marca, comunicação. Óbvio que a gente não pode generalizar, né? Tem um monte de empresas bacanas e marcas legais e empresários com visão aqui, mas a gente, de uma maneira geral, sente... que a gente está falando, a gente precisa ir além da concretude. Eu acho muito legal esse teu sublinhado aí. É isso. E antes tu comentou sobre Randon. E aí eu lembrei do projeto da Adiante. Da Adiante. Fala um pouquinho mais, assim, porque esse projeto é muito legal, né? Tu teve um envolvimento forte nesse projeto muito também, legal. Da Adiante. Eu acho participei bastante, participamos de inúmeros momentos lá. E uma das... eu acho ele fantástico de ser lembrado pelo fato de a gente ter começado essa discussão antes da empresa existir, né? Não, ali foi feito como um projeto de branding, como manda figurinos, como manda a cartilha do início ao fim, né? Então, o que é Adiante para a galera que está nos assistindo aí, né? Randon e Gerdau, 2 gigantes, imagina, né? Resolvem fazer uma joint venture, um casamento, ambos com seus projetos, né, de inovação e de novos negócios, resolvem unir expertises e investimentos para criar uma empresa de gestão, né, de frotas. Então, ao invés de eu comprar o caminhão... É inovador desde o início, né? Olha esse conceito. Super, né? É quase que um Uber de caminhão, num exemplo grotesco, só para ficar fácil de entender. Então, ao invés de eu comprar caminhão, né, como uma transportadora ou uma empresa que quer fazer transporte, eu vou confiar a eles, né? E aí eu já tenho o caminhão com... manutenção, né? Então é um serviço, né? Então, ao invés de eu imobilizar o meu ativo, o meu dinheiro num caminhão, eu vou locar essa frota, esse caminhão, e esse é o serviço então da Adiante. E o que nós fizemos então, né, em parceria com a SPR? Desde o início, e foi muito legal, né? Eram grupos muito grandes, né? Eu me lembro a gente indo lá para Caxias, para Randon, com muita gente da Randon e muita gente da Gerdau, e a gente com esses profissionais todos, primeiro definindo desde lá do início, né, quais são as diretrizes fazendo dessa marca todo nova. Esse pessoal se entender, né? Não sabendo o nome, né, porque a gente não tinha definido o nome ainda. Então, primeiro definindo a estratégia, né? Então, qual a estratégia dessa marca, o que essa marca quer ser, quem é o target, qual é a personalidade dela, territórios, posicionamento, proposta de valor. Né? Então, todas as diretrizes que compõem a plataforma da marca, validamos com eles, né? Como tu falou, legal também botar todo mundo na mesma página, o que não é fácil, né? Várias cabeças, várias sentenças e 2 empresas com culturas diferentes, em que pesem, sejam 2 grandes empresas gaúchas com culturas diferentes, obviamente. Então, a gente alinhou, né, com esse pessoal todo as diretrizes da marca, validamos a plataforma da marca e, feito isso, então, passamos o bastão para o time de criação da SPR para definir primeiro o naming, né? Então, numa marca nova, né, que começa do zero, a primeira definição, depois das diretrizes estratégicas, é qual vai ser o nome dessa marca. Se nome, dar nome para o filho é polêmico, mas é muito difícil. Uma empresa desse tamanho, né, com essa quantidade de pessoas envolvidas. Tem que ser um nome que não exista, né? Que seja proprietário, que transmita o posicionamento e as diretrizes, que todo mundo goste, né? Fácil de falar. Uma marca que pode ir para fora, então também não pode ser algo que tenha alguma conotação ou dificuldade de pronúncia fora do Brasil. Então tem um checklist que vocês conhecem bem, né, para a gente chegar no nome. E a SPR faz isso muito bem, né? O nome Adiante, ele tem o Ed de somar. Tem 2 Ds, né? E uma particularidade legal, a gente usa 2 Ds porque é a terceira letra de Gerdau e a terceira letra de Randon. Isso. Então olha quantas coisas, né? É a terceira letra das 2 marcas, tem o Ed de somar, dá uma bossa para a palavra adiante, né? Porque a gente está usando uma palavra que tem um significado na língua portuguesa, adiante, né? Que tem a ver com o negócio, e dá uma bossa para não ficar a palavra escrita exatamente como no português, com um D a mais, e depois da marca, do name, então, aí vem a identidade visual.
né? Onde a gente está falando das cores, da fonte, dos ícones, né? Que foram colocados. Então, para quem está nos assistindo aí e conhece pouco de branding, né? A gente está falando aqui de uma daquelas perguntas mais feijão com arroz que vem, né? Marca e branding, né? É logotipo ou identidade visual, né? E muita gente ainda acha, quando a gente vai falar de branding, que a gente está trabalhando. Óbvio que logotipo é importante, identidade visual é importante, fazem parte, mas marca é muito mais do que isso, né? Marca é uma promessa, é o conjunto de associações, né, e de experiência, né, que a gente oferece para o cliente, e branding é a construção e gestão de tudo isso. E aqui, no caso, a gente tem um projeto que amarrou tudo isso, né? Porque teve as diretrizes estratégicas, teve a criação do nome, da identidade visual e depois da campanha de lançamento dessa marca, né? Também muito bem feita. É mais fácil ou é mais difícil começar assim do zero? Eu acho mais fácil. Mais fácil. Tem as complexidades, né, que o Fábio falou, né, do nome, mas assim, é mais fácil porque tu tá com uma tela em branco, né? E às vezes quando a gente pega projetos que já é difícil de tu mudar um posicionamento, né? Pô, a empresa já tem um ruído aqui, já tem um problema reputacional lá, né? Então tu mudar, né, algo que já está estabelecido é um pouco mais difícil. Né? Eu particularmente prefiro a folha em branco. Eu acho que o artista ele quer a página em branco, né? Para aparecer. Mas claro que vai ter as suas complexidades, né? Sem dúvida. Começar do zero vai ter as suas complexidades. Não, sem dúvida. E uma coisa legal sobre o design, tu comentou, né? Cada vez mais em escala mundial, assim, o design ele é uma manifestação da verdade da marca, né? As marcas precisam... se fala muito sobre a marca se posicionar como um artista, no sentido de ter algo a dizer, né? E aí eu preciso ter um posicionamento, preciso ter uma visão. E é sobre tudo isso que a gente está falando, estratégia, reputação, ter uma visão. Isso vai se manifestar na arte, vai se manifestar no design. Então, óbvio que fazer o trabalho de design é um grande desafio por isso, né? Mas ele precisa ser compreendido como essa manifestação de algo, de toda uma profundeza de raciocínio que tem, né? Perfeito. E é fundamental, né? Porque o design, ele tangibiliza em todos os pontos de contato aquilo que a gente quer transmitir em termos de diretrizes da marca, né? Então, esse é o cuidado. Isso é branding, inclusive, tem alguns autores que falam que branding é isso, é o alinhamento da comunicação da marca em todos os pontos de contato. E aí aqui é todos mesmos, né? A gente pensar o cartão de visita, o folder, a rede social, o material de ponto de venda, o uniforme. São muitos pontos de contato, dependendo do tipo de empresa. A gente já mapeou uma empresa que tinha 80 pontos de contato na construção da marca. E todos esses pontos de contato, dentro da sua linguagem, né, do seu formato, tem que transmitir a mesma coisa. Né? Sim. Tem um ponto que eu queria pegar do Arthur, que ele fala com paixão disso aqui, né? E aí eu queria entender também, Arthur, do teu início de trajetória. A gente falou, né, 20 anos atrás, quando tu já estava na SPM ali e tal, mas assim, quais foram durante a tua trajetória dentro disso tudo que a gente está conversando, assim, que foram alguns pontos de virada, assim, que tu enxergou, assim, aqui eu entendi isso aqui fez com que eu, né, olhasse para isso com outro viés, sabe? Porque isso eu acho muito legal de trazer para as pessoas, assim, porque a gente sempre traz alguém aqui para bater um papo e daí parece assim, cara, o Arthur já sabe tudo isso aqui, para ele ter muito claro, né? Isso aqui que tem que fazer com marca e tal. Mas eu acho que também na tua carreira, assim, quais foram daqui a pouco as viradas de chave que te levaram onde tu tá hoje, assim, de ter essa clareza, de conseguir chegar no nível de empresa que tu chega hoje e conseguir fazer com que esses grandes projetos ganhem vida, sabe? Eu acho que o início, para mim, antes de falar de consultoria ou de projetos que foram emblemáticos, assim, para mim tem 2 pontos assim, na minha carreira como executivo. O banco que eu comentei, né, do cartão lá da Xuxa, porque eu era muito jovem, eu era muito novo e eu recebi carta branca lá do diretor de marketing, que gostava do meu trabalho e tal. Então, assim, eu fui instigado, até era meio responsável da parte dele, né? Pegar um guri tão novo e dar tanta... Mas ali eu aprendi na marra, né? Então aquela coisa do aprender fazendo e do ir atrás, né? Então acho que isso é um ponto importante. E o segundo foi ter trabalhado em 2 mega corporações, que foi Vivo e Dell, né? Então tem um aprendizado muito... Pode falar palavrão aqui? Sim. Muito foda, né? Pô, Vivo e Dell, para mim, foram 2 grandes escolas, né? E aí, quando eu saí da Dell para me dedicar efetivamente para a carreira de consultoria e aula, aí, assim, tem muitos projetos que eu acho que foram grandes aprendizados para a gente também, assim, seja pela dificuldade, né, de ser a gente está falando de adiante aqui para o branding do negócio B2B da área de transportes.
não tem glamour, né? Eu não tô falando. Sim. Não tem glamour. Não tem glamour, né? Mas Sim. Tem que convencer, o glamour tem que ser construído. exatamente. Não né? tá ali. Agora, então, acho que esse é o ponto. Assim, a maioria dos clientes iniciais que a gente trabalhou, que eu trabalhei em consultoria, não eram clientes tradicionais, assim, vou fazer para uma marca de cerveja, que legal. Até fizemos depois uma marca de cerveja, muito legal, né? Chegamos na cervejaria artesanal ali, a Lombier, da Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, 10 da manhã para fazer a reunião com os caras, né? Os donos apaixonados por cerveja. Vocês têm que tomar nossa 10 da manhã, né? Vamos, né? Não vamos dizer não, né? Não vamos fazer essa desfeita. Sacrifício, né, cara? Mas voltando aqui, né, para não tangenciar, a gente já fez projetos glamourosos de branding, né? Calçados, moda, cerveja e tal. Mas eu acho que eu aprendi mesmo fazendo em negócios casca grossa mesmo. Assim. Empresa de varejo de autopeça, caminhão, negócios B2B, porque é muito mais difícil. Tu pegar lá a cartilha do branding, do marketing, aplicar para bem de consumo, assim, é super fácil, né? Vou pegar lá cosmético e tal. Não estou também, né, desmerecendo. Não, mas agora é mais percebido, inclusive, valor. Claro. Né? Nesses meios, tu vai ter que fazer uma construção de entendimento. Exatamente. As pessoas têm que entender a importância. Agora, tu pegar um negócio, grande aprendizado também, para mim, talvez tenha sido uma das empresas com as quais eu mais aprendi, foi o Sebrae. A gente começou fazendo um projeto de branding para o Sebrae do Rio Grande do Sul, ele, né, ficou meio referência, acabamos fazendo para o Paraná também, e depois também para Santa Catarina. E um projeto de branding, olhando a marca do Sebrae. Então, olha a complexidade, é uma marca nacional, né? Tu não pode propor rebranding, por exemplo, porque tem o brand book e políticas que vêm de Brasília, mas cada estado tem a sua liberdade para trabalhar a marca dentro do estado, né, com uma certa autonomia, desde que não fuja do brand book. E a gente fez, né, esse projeto então nesses 3 estados, e o Sebrae é uma empresa muito grande, muito complexa, né? Então são muitas áreas, muitas pessoas para conversar, e uma baita de uma empresa. Então foi uma baita de uma escola, né, por ter essa limitação, né, do que fazer, né? E por ter também essa complexidade de áreas, de pessoas. Então, muitos dos nossos projetos, tanto de branding, especialmente planejamento estratégico, tem muito de articulação política, né? Se a gente não for político, não entender como é que são os jogos de poder, tem algum conflito, tem alguma rixa entre diretoria ou área, porque o mundo corporativo tem muito disso, né? E se a gente não entende, teve uma empresa especificamente, né, que obviamente eu não vou citar o nome, né, que a gente foi contratado por um gestor que queria usar aquele projeto contra um outro gestor, daí obviamente o outro já minou o nosso projeto, a gente teve que conquistar este outro, daí quando o outro viu, né, que a gente tinha uma entrega técnica e ia ajudar ele também, então a gente ficou gastando um tempo e uma energia, mas faz parte, não no projeto, mas sim na gestão, na gestão, se relacionando, conquistando, comendo pelas beiradas. Vou te fazer uma pergunta que se não tiver uma resposta a gente edita ali, não tem problema. Tá bom. Porque eu acho uma pergunta difícil de responder, mas ao mesmo tempo eu acho uma pergunta interessante. Que é falar um pouco de erro fundador. Eu acho que tem certos erros que nos ensinam muito. Assim. Tu lembra de algum... O jovem Arthur tá lá testando formatos, testando linguagens, algo que tu não faria mais, algo que tu fez, que tu considera muito, né? Certamente, mas aqui é que nem terapia, né? Quando vou dar o que veio primeiro, né? Meu terapeuta sempre fala, cara, veio na cabeça, fala, né? Se veio primeiro, fala. Um grande erro, assim, que eu penso e sempre digo, que rateado. Eu trabalhava no Sicredi, né? Na verdade, eu entrei no Sicredi bem quando o Sicredi, o sistema, pôde criar um banco e com isso oferecer produtos financeiros, porque até então precisava usar o do Banco do Brasil, e o Banco Central, então, lá naquele ano, autorizou o Sicredi a criar o Banco Cooperativo Sicredi, que se chamava Ban Sicredi, para operar os produtos financeiros. E aí tinha um debate muito grande, assim, que eu liderei, né, na minha área, das agências do Sicredi, do talão de cheque, dos produtos todos irem Ban Sicredi, porque o Ban Sicredi era o banco dos produtos financeiros e eu era colaborador do Ban Sicredi. E o pessoal do marketing do Sicredi era totalmente contra, dizendo o seguinte, não, o diferencial do Sicredi é exatamente não ser banco, e sim uma cooperativa de crédito. O banco, ele é um instrumento do Sicredi, do sistema, para ter produtos financeiros, mas ele tem que atuar na retaguarda, no back-office, que tem que aparecer para
para o mercado e para o cliente é Sicredi. E eles estavam completamente corretos. Sim. Né? Tu estava lutando pelo batalhão que tu estava representando ali naquele momento. Exatamente. Né? Então, foi um erro que me veio. Né? Mas é interessante porque quando a gente lembra dos erros, a gente usa eles sempre. Claro, aprendizado sempre. Né? Tende a não repeti-lo, né? Se a gente estiver atento a ele. Bacana. Porque é legal esse ponto mesmo que tu trouxe, porque é aí que a gente cresce, né? E é legal que o Arthur falou também dos projetos que fizeram ele também crescer como profissional, assim. Pelo que eu entendi, são justamente os projetos mais difíceis. Mais difíceis, as complexidades os menos que tem. óbvios, assim, né? Pô, fazer branding para um negócio, né? Que é B2B, ou que é um serviço complexo. E o nosso desafio, que é o de vocês também, vocês sabem bem disso. Por isso que eu acho massa trabalhar com consultoria, né? Porque lá quando eu era executivo, tu pensa, Dell, computador, todos os dias, o dia todo. A gente não, né? De manhã a gente está pensando uma empresa de saúde, que é conhecer, né? E eu acho que é uma das nossas riquezas também que a gente leva para, porque tu senta para discutir caminhão, já tendo o histórico de ter discutido produtos financeiros, e aí tu vai trazendo essas... Exatamente. Então acho que uma vai te ajudando a entender e o próximo projeto mais a reunião. Exato. O próximo projeto sempre vai ser melhor porque a tua caixinha de repertório está mais robusta, né? E essas empresas, então, mais duras de segmentos, de setores, estou até tentando lembrar, assim, alguma muito difícil. Lembrei agora, daqui de Campo Bom. A Virklich, né? A Virklich, que fica aqui em Campo Bom, é uma empresa que faz polímeros de alta densidade. O que vem a ser isso? Eles pegam lá uma peça usada num componente de ferro, que é pesada, que é dura, que não é sustentável, e eles desenvolvem, lá fazem um projeto lá de engenharia e desenvolvem aquela peça nesse polímero, que é com base de plástico, muito mais leve, blá, blá, blá. Cara, a gente demorou 2 meses ali fazendo entrevista com os engenheiros, vendo a fábrica funcionar, conversando com o cliente. Confesso que eu demorei para entender, né? Enquanto eu não entendo qual é o negócio do cara, que produto é esse, como é que ele funciona, para que ele serve, como é que eu vou pensar qualquer tipo de estratégia. Essa é uma ótima dica para a nossa audiência mais jovem. Entende o produto. Tem que entender, cara. Eu acho que uma das... identifico muito isso nessa galera que está surgindo no mercado. Assim, já vamos discutir comunicação, mas a gente mal entendeu o processo de venda, a gente não sabe como é que esse produto chega na mão das pessoas. Isso é bem legal, né? Discutir um pouco. É entender o produto e entender o modelo de negócio, né? De onde é que vem o dinheiro? Exato, que vai financiar essa comunicação? Quem é o cliente? Uhum. Quem são os concorrentes? Como é que os clientes tomam decisão de compra? Esse produto oferece que tipo? Qual é a proposta de valor dele? Como é que é a área comercial? Sem essa clareza, a gente fica perdido no processo. Exatamente, tem que entender isso. E fica muito passageiro, né? Nesse trem, assim, a gente tem que guiar um pouco. Exato. E eu tenho também uma pergunta... Por falar em passageiro, eu sou teu passageiro aqui, como é que nós estamos? Que é investimento. Porque quando a gente fala aqui, vou montar um plano de marca. Se eu não tiver grana para depois fazer isso aqui acontecer, adianta? Eu quero chegar nesse ponto assim, de que quando tu entra num cliente, vocês chegam a conversar sobre isso também? Claro. Investimento, mídia, né? O que eu vou ter que fazer depois? Já se tem uma prévia disso, já é conversado com o cliente? Disponível muda o teu olhar para a estratégia. Exato. E também não adianta tu comprar uma Ferrari e não ter grana para botar gasolina depois, né? Pagar o IPVA. Ela fica lá na garagem. A gente identifica muito isso, né? Qual é a capacidade de pagamento da empresa para dosar aqui, né? A parte estratégica, né, que é a parte que a gente faz, depois uma parte de criação, né, um cliente recente aqui que a gente fez a dobradinha, né, a clínica, né, na área da saúde, né, quer dizer, ela teve que fazer um investimento na parte estratégica, que foi o plano de negócio que a gente fez, depois na parte de criação da campanha de lançamento, que vocês estão fazendo. Tá vindo aí, é um futuro, é um negócio novo aí. Em breve e obviamente que depois vai ter que ter fôlego para fazer veiculação, senão ela fica com uma estratégia super bem desenhada, uma campanha linda, criativa, fica um PPT dentro e fica salvo no computador. Só os sócios ficam sabendo daquilo. Quer dizer, tem que ter grana para dar alcance, dar visibilidade e dar veiculação. Então a gente tem esse cuidado, né? E muitas vezes em alguns clientes, dependendo do tamanho, a gente até fala, não é o momento, né? Então vai direto para agência, que a agência pode criar uma campanha, enfim, então. Sim. É legal isso, né? Porque tem esse nível, né, de discussão ali. Porque a gente estava conversando, né, numa reunião estratégica nossa também sobre isso. Pô, se a gente não tem a grana para fazer, né, para fazer algumas coisas, tu primeiro precisa daqui a pouco voltar para dentro, reestruturar o teu plano, às vezes, de negócio, né?
para aumentar a caixa, pô. Não é só faturar mais, mas para sobrar mais, para poder ter mais investimento, para daí fazer sentido eu ter um plano de marca robusto que eu consigo sustentar ao longo de anos, né? Isso aí. E também a questão de dar prioridade, né? Porque às vezes o recurso ele existe. Sim. Mas não está se dando valor ou prioridade, né, para isso. Boa. E o plano de negócio, ele acaba, em algum momento, mostrando que a comunicação faz sentido, né? Porque o que pode acontecer é não ter essa visão de fazer comunicação, porque não tem um plano de negócio que justifique. Eu vou triplicar o interesse, mas não vou triplicar as vendas porque eu não tenho equipe de vendas. Então, faz tudo. Acho que quando a gente está discutindo estratégia, a gente está discutindo esse olhar geral aqui. Sem dúvida. Sim. Ó, o papo flui, né? A gente vai embora aqui. Mas já estamos chegando aos finalmente. E aí, Arthur, é legal tu deixar também para as pessoas alguma coisa que hoje tu usa como base também de informação tua, né? Algum tipo de indicação que tu pode dar. Pode ser de livro, pode ser de acompanhar alguns perfis, sabe? Enfim, onde algumas tu tem praias, consumido. algumas ilhas que tu frequenta. Legal. Estar na Ilha de Caras, por exemplo. Além da Ilha de Caras, outros lugares aí que a gente Legal. pode frequentar. Livro, cara, tem 2 assim que para mim são marcantes e quem quer manjar de branding, né, precisa ler. Um é o da Kellogg University, né? Ela tem um curso de extensão de branding muito massa, inclusive é um objeto de desejo aqui em breve para ser feito. E eles consolidaram, né, as disciplinas desse curso de extensão num livro, né? É Kellogg on Branding, é o nome, se não me falha a memória. É em inglês, eu acho que não tem versão em português. E o outro é o On Branding também, casualmente, do David Acker, né? O David Acker é um dos principais autores de marca, e nesse livro On Branding eu acho que ele consegue fazer um compilado assim e é um livro muito exemplo, com muito case, né? E eu acho que é marcante. Plataformas, Instagram, site e tal, LinkedIn, eu tenho acompanhado muito do RepTrack, né, que é uma das principais, se não a principal instituição de reputação, em função da gente estar trabalhando muito com projetos de reputação, então ali sai bastante estudos e dados, né, de reputação, e o B9, né, que eu acho que vocês também acompanham aí bastante, né, de criatividade, campanhas e tal. Acho que esses são os meus... que algumas estão mais no meu radar. Assim. Existe algum podcast, alguma coisa nessa área voltada para isso? Deve existir, deve mas existir, assim... cara, deve existir, mas que eu te confesso que eu desconheço. Assim. É Spread School. Boa. Vocês estão no lugar certo. Massa, né? Bate-papo rola solto. Arthur, muito obrigado por ter Valeu, eu que agradeço. Topado conversar um pouquinho aqui muito massa. Sobre marca, sobre branding, sobre planejamentos aqui, sobre estratégias, né? Eu acho que teria muito mais assunto pra gente conversar em cima disso, mas a gente consegue trazer insights, acho que legais, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho mais disso, né? E daqui a pouco levarem esses insights que a gente traz aqui para dentro das empresas, né? A gente daqui a pouco tá numa empresa lá e tem que ter um olhar assim, né? Isso aí. E aí, como é que as pessoas te encontram hoje nas redes da tua empresa? Arthur sem H, Vasconcelos com 2 L's no LinkedIn, não tem erro, colocou ali, vai cair direto ali. E Icona com K, IKONA Consult, com o T mudo, no Instagram, no LinkedIn também, ou no site. As pessoas acham fácil. Galera, olha só, esses links estão todos aqui embaixo. É só rolar um pouquinho aqui no YouTube, vai encontrar todos os arrobas, site, tudo da Icona, do Arthur, tá tudo aqui embaixo, só rolar e clicar. E já que vai descer para clicar ali, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. É um cliquezinho ali para se inscrever, e isso já vai ajudar a gente também a chegar a mais pessoas, entregar mais conteúdo. A gente quer agradecer muito aos nossos incentivadores aqui, tanto o Mindset IPO quanto a SPR. Sem eles, esse podcast não existiria, então muito obrigado aos incentivadores. E, Fábio Henrique, qual a tua mensagem final? Tinha que preparar uma mensagem final? Não, mas pode ser uma mensagem inspiradora. Uma mensagem inspiradora. Tu sempre vem bem, de coração, aberto. Eu quero só agradecer ao papo, achei incrível, aprendi bastante. Aprendeu bastante? Muito. Aprendi bastante. Eu também. Isso, cara, foi ótimo, muito legal, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, também aprendi bastante. É isso aí. Legal, Arthur. Muito obrigado. Valeu. Esse foi mais um podcast da Spread School. Valeu, pessoal. Sem mensagem final. Um brinde aí, ó. Valeu. Valeu.